Então, depois que a gente repetir a manobra do pescoço em decúbito dorsal, a gente pode já virar a pessoa para decúbito ventral, que é o ventre em contato com a superfície. É muito comum a pessoa, quando vira, ela fica torta, então a organização do corpo é imprescindível. Ela deve, então, estar com as pernas alinhadas, né, com o tronco, e afastar um pouquinho uma coxa da outra, a patela do joelho sempre virada para baixo, e o apoio que antes estava embaixo dos joelhos agora deve ficar aqui, ó, embaixo, nessa articulação tíbio-társica, nessa curvinha. Ou o rolinho ou o travesseiro é suficiente para esse conforto. Organizando aqui a posição do braço, a gente pode dar uma soltadinha e organizar o braço ao longo do corpo, com o cotovelo levemente flexionado. Até a organização do corpo já é um shiatsu, porque a gente, organizando o corpo da pessoa, você já pode começar com os pressionamentos. E a gente ainda só está arrumando o corpo. Vai abordando, sempre tocando. É importante manter uma atitude interna meditativa. A gente tem que estar muito conectado com o nosso centro cardíaco durante o tratamento, para que a gente permaneça íntegro na nossa energia e possa fazer um trabalho adequado. Organiza do outro lado. Uma manobra articular muito simples aqui na perna é dobrar o joelho, segurar aqui com firmeza no finalzinho aqui da tíbia. A gente faz uma suave descompressão. Movimento articular muito simples, é aquilo que a articulação foi projetada para fazer. Girar para dentro e para fora, mexer um pouquinho os dedinhos do pé, fazer aquele pezinho de bailarino e volta. A gente pode colocar a mão aqui, ó, na parte posterior da coxa e pressionar. A gente dobra a perna em contato com a coxa, você vai pressionar a sua mão, levar o pé na direção do glúteo. Ao menor sinal do quadril se mexendo, é o limite da pessoa. Aí você para um pouquinho e volta. E fazemos a mesma coisa do outro lado. Aqui, para a gente poder trabalhar bilateralmente, os dois lados ao mesmo tempo, mesma coisa, a gente vai fazer pressionamentos, mesma coisa que a gente fez do outro lado. Vai fazer pressionamentos em cada pedacinho da área da sola do pé, os dedinhos, todas as áreas precisam ser abordadas, cada pedacinho. É importante a gente sempre buscar as bordas ósseas, atentar para a velocidade de execução, reiterando, se a gente quer dar uma tônica mais estimulante para a sessão, a gente vai aumentar a velocidade de execução das manobras. Se a tônica é mais sedativa, então o pressionamento é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais pesado, mas a abordagem do corpo é a mesma, você só vai dosar a velocidade de execução. Essa região aqui, ao redor dos maléolos, que são esses ossinhos do pé, o maléolo lateral e o maléolo medial, que é o interno, a gente precisa muito manipular ao redor dele. Dependendo da área, você pode trocar para o dedo para digital ou esses 3 dedos. Essa parte aqui do calcanhar não é a sola do pé, é a parte lateral, o dorso. A gente pode usar as duas mãos em um segmento só. Repetimos a mesma coisa do outro lado.
É muito importante quando a gente estiver trabalhando de maneira unilateral, um lado de cada vez, nunca esquecer de tudo que você fizer aqui, você repetir do outro lado. Ou então trabalhar de maneira bilateral, porque aí vai os dois lados ao mesmo tempo. Aqui, essa área, como tem uma área ventral de músculo muito expressiva, a gente pode fazer pinçamentos grandes, lembrando que a parte interna, a parte posterior e a parte externa, tudo precisa ser abordado. É o caminho por onde passam os meridianos. Então a gente vai pressionar, dependendo da área, você vai escolher a área da mão que é melhor para aquela área que você está manipulando. Parte externa. Muito cuidado para não pinçar muito o dedo, senão fica dolorido, não é o caso. A ideia no shiatsu é a gente atingir os receptores de pressão, são terminações nervosas que se localizam abaixo da pele e um pouquinho mais profundo, não tão perto da pele. Se a gente finca muito o dedo pinçado, a gente atinge os receptores de dor, então não é agradável. Sempre com precisão, a gente pode aumentar então essa velocidade, ó, parte interna, parte posterior, a área da articulação, a gente vai fazer um pressionamento um pouco menor, a parte mais importante é a ventral do músculo. Se a gente quiser tratar meridianos separadamente, aí a gente pode ir marcando o caminho dos meridianos com a digital. Como a ideia é fazer uma terapia total, básica de equilíbrio, então a gente pode abordar vários ao mesmo tempo. Essas áreas de grande musculatura, elas recebem muito bem a percussão. A gente pode usar essa região das mãos, chama cutelo, é o cutelo da mão, ora aberto ou fechado, dependendo do corpo da pessoa. Se for uma pessoa com um corpo grande, aí o ideal é que a gente imprima um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de energia, mas pode ser assim. Mesma coisa, parte interna, parte posterior, essa parte externa, dependendo da área, se ficar difícil o movimento, você muda a manobra. Aqui no caso lateral, fica difícil fazer a percussão com o cutelo fechado. De repente, você se posiciona um pouquinho mais longe e faz uma percussãozinha com o cutelo da mão aberta. E repete a mesma coisa do outro lado. Aqui na coluna, como a gente hoje está trabalhando na maca, a gente fica do lado, né, do corpo da pessoa. Se a gente estivesse fazendo no chão, a gente poderia estar trabalhando bilateralmente essa região dos paravertebrais. No caso aqui eu vou ficar desse lado, porque aí eu consigo trabalhar de maneira bilateral. A gente pode começar fazendo uma soltura geral de toda a musculatura das costas, como se a gente quisesse desprender o músculo dessa caixa torácica, dessa grade. Essa manobra chama varredura. Pressão, aqui passa um vaso muito importante, que é o vaso governador. A gente pode pressionar com essa área da mão ao longo de todo o empilhamento vertebral. Buscar a borda óssea, é por onde passa o meridiano da bexiga, essa borda óssea.